O erro que salvou a espécie humana da extinção. Imagine um mundo à beira do abismo. Um mundo onde cada decisão errada pode significar o fim de uma linhagem inteira. Onde o simples ato de confiar ou de hesitar pode separar os que sobrevivem dos que desaparecem para sempre. Agora imagine que foi justamente um erro, um aparente tropeço, uma falha no julgamento, que mudou o rumo de tudo. Você pode pensar, como um erro, algo por definição não intencional, pode ser responsável por salvar toda uma espécie? Mas talvez a pergunta mais inquietante não seja como, e sim por quê. Hoje vamos explorar uma das maiores ironias da nossa história. E talvez ao final deste vídeo, você perceba que a sobrevivência da humanidade não foi uma sequência de acertos, mas de falhas muito bem sincronizadas. Introdução. O paradoxo da sobrevivência. Quando falamos em evolução, o senso comum nos diz que só os mais fortes sobrevivem, que o progresso é linear, sempre em direção ao aperfeiçoamento. Mas e se isso for apenas uma ilusão? E se os maiores avanços da nossa espécie surgiram justamente de nossas limitações? De erros de cálculo, de impulsos irracionais, de decisões que à primeira vista pareciam condenatórias? A história da humanidade não é uma linha reta, ela é feita de desvios. E entre esses desvios existiu um erro que quase nos destruiu, mas acabou nos salvando. Parte do erro que nos destruiu. Cerca de 50 anos atrás, o Homo sapiens estava longe de ser um erro. Na verdade, éramos apenas mais uma das várias espécies de homínidos, por existirem os neandertais, e outros que já nem mas algo estranho aconteceu. Enquanto essas outras espécies foram desaparecendo, o Homo sapiens prosperou. Alguns cientistas acreditam, outros pararam a mas há uma teoria da quase extinção que sugere que a chave da nossa sobrevivência é o equilíbrio nacional. Enquanto outras espécies evitavam os perigosos, o Homo sapiens, devido à curiosidade e ansiedade, se lançou em terras desconhecidas. Fugimos antes mesmo de haver uma ameaça e migramos ao excesso. Abandonamos regiões férteis por pânico de escassez. Do ponto de vista evolutivo, isso parecia um erro, uma espécie que foge demais, que evita confrontos, que se dispersa aleatoriamente, deveria ser extinta. Mas não fomos. Parte 2. O erro que virou estratégia. Sem perceber, nosso medo nos salvou. Ao nos espalharmos pelo planeta, evitamos desastres locais. Enquanto uma seca dizimava uma população na África Oriental, outra começava a florescer nas cavernas da Europa. Quando predadores dominavam uma região, outras tribos já haviam cruzado montanhas em busca de abrigo. Essa descentralização acidental criou um tipo de resistência que nenhuma outra espécie possuía: resiliência cultural. E o mais interessante, isso não foi planejado. Foi um erro de percepção, um exagero da nossa capacidade de imaginar o pior cenário possível. Em outras palavras, a ansiedade foi a nossa salvação. Parte 3. A colaboração forçada. Mas o erro não parou aí. Nosso cérebro, imperfeito, também cometeu outro deslize, a ilusão de empatia em larga escala. Outros animais colaboram. Lobos caçam em bando, elefantes protegem os seus. Mas apenas nós somos capazes de cooperar com desconhecidos em nome de ideias invisíveis. Religião, nação, honra, justiça. Isso começou como uma falha. Nossos cérebros passaram a atribuir valor emocional a símbolos. Começamos a confiar em quem usava as mesmas pinturas, os mesmos colares, os mesmos rituais. Essa confiança cega parecia perigosa, e era. Ela nos levou a guerras, genocídios, perseguições, mas também nos deu algo que nenhuma outra espécie possui: a capacidade de criar civilizações. Parte 4. A falha da memória, o triunfo da imaginação. Você já parou para pensar como nossa memória é falha? Esquecemos onde colocamos as chaves, alteramos lembranças, perdemos gostos. Em qualquer outro animal, isso seria desastroso. Mas no Homo sapiens, essa liberação original, a imaginação, nossa mente preenche lacunas. Lembramos exatamente o que aconteceu, criamos histórias. Foi assim que nasceu
por si só, poderia ter sido o fim. Poderíamos ter enlouquecido sob o peso dessa verdade. Mas não enlouquecemos. Transformamos esse terror em arte, religião, filosofia. Criamos rituais para lidar com o